quando um especialista trouxer essa informação para a alta direção, né, para o nível decisório de investimento, né, olha só, isso pode levar a um grande acidente, a uma grande tragédia. E é recorrente, isso aí não é só no Brasil, é no exterior. Então, Fukushima, o informe dessa onda de tsunami de 14 metros chegou. O informe da possibilidade da explosão do ônibus da Challenger também chegou na alta direção, né? No porto de Beirute, as autoridades portuárias, o primeiro-ministro, os ministros sabiam que ali podia acontecer. Então, que os especialistas eles sejam ouvidos, né? E que essas questões, né, sejam colocadas em prioridade no orçamento das instituições, né? Mas tem o Boeing 737 MAX, né? A Boeing, né, uma empresa americana top, caiu o primeiro avião, alguns países pararam de voar com o Boeing 737 MAX. Alguns países. Os Estados Unidos continuam voando, né? Houve um estudo, né? Eu vi isso no documentário, onde foi feita uma planilha de análise de risco que a possibilidade de cair um segundo Boeing 737 MAX era um nível muito baixo, né? Caiu o segundo Boeing. Só depois que caiu o segundo Boeing, que se pararam todos os Boeing 737 MAX, né? Então, você tem questões que as pressões econômicas, né, elas transcendem, né, culturas, transcendem países e pessoas, né? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o engenheiro Washington Barbosa. Ele é pesquisador, doutor de engenharia de produção, especialista em gestão de qualidade, engenheiro de segurança, engenheiro sanitário e ambiental, com especialização em ergonomia, atual pesquisador e gestor da Fiocruz e professor da UFRJ. O Washington é especialista numa abordagem de segurança proativa para acidentes maiores. Justamente nesta semana em que os efeitos sobre a tragédia das enchentes do sul do Brasil estão impactando todo o país, nós vamos falar um pouquinho sobre grandes acidentes. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Mar-Luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Washington, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado, Alexandre. Eu acho que eu sempre tive um carinho especial pela revista Proteção, desde a época da escola técnica, né? E é um prazer estar com você, né? Você dá essa oportunidade para a gente estar discutindo, né, questões para aprimorar, né, a gestão da segurança. E eu vejo a revista Proteção como um grande bastião, né, nessa área, né, de aprimorar a gestão da segurança, né? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho na revista Proteção. Bom, Washington, a gente, na verdade, é só para um bastidor aqui, a gente está 40 minutos batendo papo, né? E eu disse, nós vamos começar a gravar, senão nós vamos ficar até Sim, amanhã vamos. batendo papo e não começamos a gravar. Sim. Porque está tão agradável o bate-papo com o Washington que eu tive que interromper. Vamos parar tudo e vamos começar a gravar para as pessoas também acompanhar o que a gente está... na verdade, assim, alguns dias atrás eu contatei o Washington, a gente marcou essa entrevista e a gente vai falar sobre acidentes maiores. Alguns chamam de acidentes ampliados, ou, né, aqueles acidentes grandes e tal.
A gente vai falar sobre grandes acidentes que ocorreram no mundo e no Brasil, mas casualmente, Washington, no meio desse nosso combinado surgiu um acidente natural, né? Não, a gente fala muito em acidentes industriais, né? Plantas industriais, acidentes com mineração e outros acidentes graves, mas nós tivemos, casualmente eu estou no Rio Grande do Sul e a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul essa semana os efeitos de um período muito intenso de chuvas na semana passada e que trouxeram a maior tragédia ambiental aqui, que se tem notícia, eu tenho 66 anos, já vi algumas enchentes, mas nada parecido, né? Dizem que a de 41, em Porto Alegre, foi a maior. Algumas regiões tiveram regiões localizadas, mas do jeito que impactou o estado como todo, nada parecido com o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai falar também sobre esses acidentes, mas eu queria que a gente começasse de outros assuntos, mas depois a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre... Sim. Obviamente, a gente não tem como aprofundar, obviamente você não vai ser leviano, você é um pesquisador, e a gente está analisando o que aconteceu aqui, porque estamos em cima dos fatos, e não é esse o objetivo desse nosso bate-papo. A gente vai falar sobre pesquisa, sobre aprofundamento, sobre... Deixa eu ver aqui. Abordagem, que eu anotei aqui, você falou em abordagem, né? Que é uma abordagem de segurança proativa, que é um trabalho que você desenvolve para acidentes maiores, né? Mas também vamos falar um pouquinho sobre questões que não impactam diretamente sobre a forma como que as coisas aconteceram, mas a gente sabe que existem fatores aí de administração pública, a ocupação de locais, uma série de coisas que acabam impactando não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo e no mundo todo, né? E que acabam gerando esse tipo de acidentes, por exemplo, ocupar regiões onde antigamente era espaço dos rios subirem e descerem, e hoje, por uma questão do desenvolvimento urbano, as cidades acabaram ocupando. Mas vamos falar um pouquinho sobre exatamente... sobre esse processo que você vivencia, né? Hoje você é um pesquisador da Fiocruz, no Rio de Janeiro, atuou por muito tempo em empresa, né? Você, além de ser engenheiro de produção, é engenheiro de segurança, engenheiro ambiental, é ergonomista, tem uma formação muito grande, é doutor em engenharia de produção. Então, fala um pouquinho como é que surgiu essa maluquice que é a abordagem de segurança proativa. Não, Alexandre, vamos nessa questão dessas grandes cheias, né? Inicialmente, né? Então, primeiro a minha solidariedade, né? A todo o povo gaúcho, né? Estou vendo pelo noticiário, né? A quantidade de mortes, né? A quantidade de pessoas que estão desaparecidas. É um momento de todos, né? Se unirem, né? Para dar o melhor, né? Agora, na minha abordagem, né, abordagem da segurança proativa e na prevenção dos acidentes maiores, eu fiz alguns estudos de caso, né? Um estudo de caso foi a tragédia no litoral norte do ano passado, né? Também estive estudando os casos, né, das tragédias aqui do Rio de Janeiro, né, Teresópolis, Petrópolis. E eu mesmo, como gerente de operações, eu trabalhei durante 15 anos como gerente de operações aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, na área fazendo também atendimento a essas emergências. O que a gente pode apresentar nesse momento é que seja um aprendizado, né? Que seja um aprendizado, que a gente tenha uma visão assim, sistêmica, né, do que está acontecendo, né? Pensar, né, que você já pontuou, né, dessa ocupação, né? Essa ocupação foi feita e, infelizmente, essas áreas são áreas que são alagadas. Então, fazendo uma analogia com Fukushima, né, foi feita uma série histórica para se construir um muro de tsunami. Essa série histórica foi uma série histórica que eles tiveram controle, né? Um pesquisador antigo, em relatos verbais, né, ele falou: ó, pode ter uma tsunami maior.
Então, nesse caso aí do Rio Grande do Sul, né, você estava falando que aí, na nossa conversa anterior, né, que você já só tem uma idade, você nunca viu nada disso, então você tem séries históricas de 100, 200, de 1000 anos. Então, realmente deve ter sido, né, eu não tenho os dados concretos, né, deve ter sido uma série, uma chuva muito grande, né, uma quantidade de densidade muito grande e espalhou de uma certa forma, né, que aquela região toda aquilo do entorno, né, que é o banhado, né, ela foi ocupada rapidamente, né, e ontem, né, mesmo eu estava vendo no noticiário, né, que um morador de uma área aí de Canoas, ele falou assim, ó, houve um alerta, a gente não evacuou, e no meio, acho que no meio da noite, da madrugada, a casa toda foi ocupada, e eles tinham 2 andares, eles conseguiram passar para o segundo andar, e tinha gente que não tinha 2 andares, ficaram em cima de telhados, né? Então, assim, fazendo um paralelo, né, com os outros tipos de caso, a gente tem que ter uma visão sistêmica, né, do que está acontecendo. Eu proponho 3 modelos, né? Os modelos que eu proponho, eu apresento essas formas, né, de pressões, né, da questão da chuva. Nesses 3 modelos eu vou discutir e eu vou fazer essa análise, né? E aí a gente vai propor. Aqui no Rio de Janeiro, uma das questões que eu fiz um paralelo bem interessante com o litoral norte de São Paulo é o sistema de alerta, né? Então, a gente tem aqui um centro de operações, graças a Deus, que é uma conquista do Rio de Janeiro, que esse centro de operações, ele realmente ele tem uma forma de coleta de dados, de comunicação com os órgãos públicos, né, muito rápida. Então, eu acho que talvez uma das questões é ver essa questão do centro, o centro de operações. Acho que todas essas grandes cidades, essas metrópoles, deveriam ter um centro de operações que nem aqui tem aqui no Rio de Janeiro. Esse centro de operações ele foi construído depois que eu saí da prefeitura, mas eu já visitei 2 vezes. Tenho colegas meus que trabalham lá, né, e a resposta tem sido muito boa. Então, acho que talvez, assim, é o aprendizado, né, de uma forma rápida, né, falando sobre o Porto Alegre, né, e o Rio Grande do Sul, né, toda essa região que está sofrendo aí uma grande tragédia, é unir os esforços, né? E eu me coloco à disposição também, né? De a gente estar discutindo, né? Com um especialista que estou trabalhando nessa questão, né? E não buscar culpabilizar ninguém, né? Acho que são investimentos, são questões que às vezes saltam o dia a dia do gestor, então acho que é o momento de se unir, né? Desenvolver novos planejamentos, e acho que o Centro de Operações de Rios é um pouquinho disso, né? A gente teve tantas tragédias aqui no Rio, tantos deslizamentos. Eu mesmo passei uma véspera de Natal desobstruindo uma via, eu estava numa gerência de operações aqui no Rio, aí teve uma chuva muito forte, a gente deslizou, né, uma encosta, e eu fiquei das 8 da manhã às 8, 9 da noite, né, com o caminhão, pá mecânica, desobstruindo a via para que tivesse acesso a um hospital. Então, são coisas, e sim, eu também eu me sinto um pouco junto com vocês, não nessa operação de enchente, mas deslizamento, eu vivi isso, né? Então, minha solidariedade a todos aí no Rio Grande do Sul, né? De uma maneira, eu ia abordar depois, mas já que entrar nesse assunto, vamos continuar falando Uhum, por isso, depois a gente fala um pouquinho sobre uhum, outros aspectos. Mas, assim, me preocupa em relação uhum, a, a essas questões a questão social no Brasil ela é terrível, né? E normalmente as pessoas de baixa renda acabam ocupando. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? As favelas ocupam uma região totalmente antinatural, que é a encosta dos morros, né? Os morros do Rio de Janeiro deviam ser totalmente preservados se nós estivéssemos respeitando realmente a natureza, mas é uma questão social que impõe, né? E também existe também o gerenciamento, e eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, sim, o problema do gerenciamento das estruturas, né? A gente tem em Porto Alegre um sistema de diques, né? Que existe desde, se eu não me engano, da década de 70, foi feito a partir da enchente de 41, e, se eu não me engano, a enchente de 67 foi uma outra enchente muito uhum, importante, que inundou o centro da cidade. O pessoal fala de 41, mas 67 ela também foi importante.
E a gente soube e não é para aprofundar se é verdade ou não, mas que faltou aquela coisa que a gente sabe que acontece no Brasil, que é a continuidade dos sistemas, né? Então tem um sistema de compotas e que, só para as pessoas entenderem, a informação é de que roubaram os motores. Isso não foi agora, foi provavelmente há 10 anos atrás. Alguém roubou os motores, as compotas foram fechadas manualmente. Ok, mas mesmo as compotas não estavam totalmente eficientes. Mas o que me preocupa, e eu queria que você aprofundasse, sem entrar no caso específico de Porto Alegre, é o Brasil, que é essa cultura que a gente tem de que Deus é brasileiro, agora não é mais tão brasileiro, né? Parece que as tragédias, antigamente as tragédias só aconteciam fora daqui, mas parece que agora, nos últimos anos, Deus também não é tão brasileiro assim, né? Parece que a gente convive com uma falta de responsabilidade geral da do acompanhamento das coisas, né? Da gestão, do gerenciamento dos sistemas, né? Alguém inventa um projeto maravilhoso, como o sistema de diques de Porto Alegre, e aqui na região onde eu moro, que é aqui em Novo Hamburgo, nós temos um sistema São Leopoldo, uma cidade também que tem diques de proteção. Novo Hamburgo tem casas de bombas era do antigo DNOS, então para você ter uma ideia, eu sou antigo, né? Essas bombas, há um tempo atrás, elas não estavam funcionando. O que fazem as casas de bombas? Elas bombeiam para o rio a água que está atingindo uma vila, né? Por quê? Porque está faltando gestão. Alguém construiu, foi feito um investimento e tal. Então, isso me preocupa, né? E isso, vamos lá, estou falando aqui no Rio Grande do Sul casualmente, mas isso acontece em outros locais também. Então, o que a gente precisa fazer para que a gestão seja tão importante quanto a construção de um processo? Não, perfeito. Acho que você tocou numa questão chave, né, da minha pesquisa de doutorado e da abordagem da segurança proativa, né, para você prevenir esses acidentes maiores, né? Então, né, nessa visão sistêmica, né, que eu desenvolvo, né, dessa análise, né, você tem os sinais de alerta, né? Então, você vai dividir, né, a tua estrutura, né, que a gente está falando de forma contínua, né, mas você tem, né, as pessoas, o nível organizacional e a tecnologia, tá? Então, o processo decisório no nível organizacional, ele vai atuar na manutenção do sistema tecnológico, né, e na contratação de pessoas. Você vendo esse sistema atuando em forma dinâmica, os sinais vão aparecer. Então, quando você for, primeira coisa, você tem que estruturar a tua análise, né? O que é o seu nível organizacional, né? Então, no caso aí o nível de prefeitura, o nível de estado, o nível federal, né? Qual é o teu sistema de controle tecnológico, o sistema de comporta, né? E o pessoal são os operadores, os gerentes, né, desse sistema. Então, os operadores, os gerentes, eles sabem que esse sistema de comporta está com problema, né? Algumas comunicações devem ter chegado a esse nível superior, né? Um nível superior mais acima, aí, o nível de decisório, e talvez por falta de investimentos, essa manutenção não tenha sido feita, né? Isso também não é só a questão desse governo, isso é uma questão de uma série de governos, né? Uma série de. Então, acho que tem que ter uma forma de você. E é o que eu trago essa abordagem, né? Ver sistemicamente, tentar preencher essas caixinhas e quais são as variáveis que atuam nesse sistema, né? Então, eu desenvolvi o método da abordagem proativa. Então, o modelo da abordagem da segurança proativa, ele tem essas variáveis endógenas do sistema, que aí não dá para a gente pode depois montar um curso, né, apresentar um slides, mas de forma rápida é isso. Você tem as variáveis endógenas do sistema, que são os fatores humanos, os fatores tecnológicos e os níveis organizacionais. Acima desse nível, tem as variáveis exógenas, fora do sistema. Então, são as pressões, né, que são feitas nesse sistema. Então, são processos de corte de orçamento, né, problemas de falta de decisões, né? Você tem as questões climáticas, né? No caso
em questão aí essa grande chuva. Em Fukushima, nós tivemos o terremoto com o tsunami, né? Nós temos toda a legislação também que é importante, né? Você estar discutindo, né, uma legislação, né, federal, estadual e municipal, né, que possa dar subsídio, né, para os gestores e orçamento, né? Então, você tem que ver isso de forma sistêmica. E aí você consegue pensar e estruturar as grandes questões. Agora, é importante a aproximação com os operadores, né, com os supervisores, com os gerentes, né, porque eles sabem aonde está a falha, né, onde tem essas grandes questões. E também é bem interessante a sua fala, né, década de 40, década de 60, né, 40, 60, e agora, acho que o ano passado, né, que já tem uma série Setembro do ano ano passado passado, tivemos um efeito, sim. uma chuva parecida, mas não tão grandiosa. Sim, então você tem um ciclo de 20, um ciclo de 30, um ciclo de 40 anos, né? Aqui no Rio, nós tivemos uma chuva, você falou 67, né? O Rio, a gente teve de 66, né? Então foi uma coisa, cara, foi arrasada aqui a cidade. Então foi criado um órgão público, né? A GeoRio. Depois tivemos chuvas fortes da década de 80, né? Eu mesmo tive, como eu tinha entrado na prefeitura em 96, né? Eu passei, acho que um mês inteiro em fevereiro de 96, fazendo liberação de vias públicas aqui nos bairros do Rio de Janeiro, que foi Jacarepaguá, Taquara, né? 2010, 2011 também, duas chuvas muito fortes, né? Isso aqui no Rio. Então, acho que a gente tem que pensar, né, com essas séries históricas maiores, e essas séries históricas maiores, não só as que estão registradas, mas também as verbais, para que a gente possa planejar melhor as cidades, né? Então, acho que também essa questão também não é só no Rio de Janeiro, né? Você vê na Europa, né? Você vê em países, né, mais desenvolvidos também essas grandes chuvas, né, atuando e causando grandes tragédias. E também que me salta os olhos, né? Eu estava dando um treinamento para multinacional de automóvel, né? E eles também lá em São Paulo estão tendo agora novas questões climáticas, né? Vendavais, né? Coisas que a gente não tinha, né? Ciclones. Então o país vai ter que se preparar para esse novo essa nova, essas novas forças da natureza, né? Deus não E é aí, mais realmente, brasileiro, então. é, pode ser, né? Mas realmente é preocupante. Eu realmente, como pesquisador, né, e como atuo na área, eu realmente salto os olhos essa questão, né, dessas grandes chuvas, né? E essas duas chuvas tão intensas em pouco tempo na Rio Grande do Pouco Sul, tempo, né? né? Assustador. Aí você tem Santa Catarina, você tem São Paulo, né? Então, isso não. Eu também eu tenho uma trajetória também. Eu comecei a trabalhar em 84, eu tenho 40 anos de experiência profissional. Tem certas coisas que eu nunca vivi, né? E na série histórica de análise de gestão de risco dos acidentes não apareceu essas grandes questões. Então, acho que tem que se abrir aí um braço, né, de pesquisar essas questões, né, os órgãos públicos vão ter que realmente se preparar para essas questões, né, e o sistema de alerta tem que ser muito reforçado, né? E essa chegada dessa informação na população, ela tem que ser mais forte. Eu sei que realmente é difícil, né? As pessoas têm a moradia, eles querem ficar nas suas residências, mas a vida é o maior patrimônio dessas pessoas. Então, como pode fazer, né? Como essa informação pode chegar, né? Olha só, daqui a 2, 3 horas tudo vai estar inundado, vai estar no nível de 1 metro, 2 metros. Ó, a tua casa vai ficar totalmente submersa. Então, ó, talvez assim, são algumas ideias, né? Mas só quem está aí na linha de frente, só quem está vivenciando, né, os sistemas, né, governamentais aí, que meu parabéns aí todo o esforço que está sendo feito aí pelo governo federal, estadual e municipal, né? Eu, como servidor público, né, a gente trabalha muito, então que a gente possa superar isso da melhor maneira possível, que a gente possa aprimorar. Que isso seja um aprendizado, né? E a minha forma de analisar, né, esse acidente lá do litoral norte de São Paulo, dos acidentes, é isso, é tentar ter uma visão sistêmica, né? E aí tentar pontuar essas questões, e, assim, os trabalhadores, os gerentes, os supervisores, os gerentes têm que ser ouvidos, né? E todas essas questões, né? E quando o especialista trouxer essa informação para a alta direção, né, para o nível decisório de investimento, né, olha só, isso pode levar a um grande acidente, a uma grande tragédia. E é recorrente, isso aí não é só no Brasil, é no exterior. Então, Fukushima, o informe dessa onda de tsunami de 14 metros chegou.
O informe da possibilidade da explosão do ônibus da Challenger também chegou na alta direção, né? No Porto de Beirute, as autoridades portuárias, o primeiro-ministro, os ministros sabiam que ali podia acontecer. Então, que os especialistas eles sejam ouvidos, né? E que essas questões, né, sejam colocadas em prioridade no orçamento das instituições, né? De uma Você fala. forma Sim, breve, seria assim, essa perfeito. questão que a gente pode. Você falou num ponto importante que é exatamente essa comunicação entre a técnica e o poder, ou seja, quem detém a informação técnica e quem detém o poder de decidir, né? A gente está falando em órgãos públicos, mas também vamos trazer essa realidade para a empresa, né? A gente tem Sim, erros estratégicos no mundo todo, grandes tragédias, né? No Brasil também, onde faltou ou a informação ou faltou levar essa informação, levar a sério essa informação, né? Esse é um problema vital, me parece que um pouquinho da sua abordagem, que é a questão proativa, contemporânea, né? E que impulsiona a organização, ou seja, normalmente o gestor ele vê isso, você está me trazendo aí uma conta para pagar, né? Vou ter que investir aqui para fazer isso e tal. O que a gente pode fazer? Vamos pensar assim nas empresas, né, que vivenciam esse problema e tem riscos, né? Uma grande mineradora, uma grande petroquímica, petrolífera, empresas que trabalham com riscos maiores, né? Como é que o profissional técnico, né, um engenheiro, a equipe técnica, todo mundo que sabe avaliar a dimensão, como é que ele consegue reportar a alta direção e sensibilizar mais do que reportar, né? Porque, pode acontecer um acidente, tá, ok, mas o custo, né, é terrível. E sem aquela coisa de o emissário de notícias ruins, né? Tem que investir bilhões de dólares na proteção. Mas e se não acontecer nada, vou botar esse dinheiro fora, né? É um pouquinho complicado essa questão. sim, sim, Alexandre. Acho que essa é uma das questões vitais, né? E tem algumas ideias, né? Eu vou falar um pouquinho de forma rápida da segurança PCI, né? A gestão da segurança, ela tem que ser proativa. Então, todas essas grandes questões que a gente está conversando, elas têm que ser levadas para a autodireção. Ela tem que ser contemporânea. Então, todas essas formas novas de abordagem e de métodos, eles têm que ser estudados para a equipe de segurança. E também a segurança tem que ser impulsionadora da organização. Então, a segurança ela tem que pensar também no negócio, né? Como eu tenho uma trajetória de níveis de operar equipamentos, de supervisionar e gerenciar, né? E assessorar direção, né? E também ter níveis de processo decisório, a gente tem que pensar a segurança como uma forma que a gente possa melhorar o dia a dia e também alavancar o negócio da empresa. Então, se tiver essa forma de pensar, já é um ganho, né? Já é um ganho que a gente vai ser visto pela alta direção, né, e pelos gestores como uma pessoa que está levando ideias para aprimorar o negócio. Agora, o decisor, né, a alta direção e até a gente no dia a dia, a gente é pressionado de todos os lados. Então é difícil, né? E aí tem aquela questão do viés. É fácil você analisar o acidente após acontecer. Mas, assim, eu acho que, se você, que eu, como eu desenvolvi, né? Eu peguei os acidentes maiores, eu criei uma capacitação, eu criei um curso. Então, você tem uma forma de ver esses acidentes, não só uma forma única, mas uma forma sistêmica. Então, se você conseguir, né, fazer que a alta direção também internalize essas questões, né, que às vezes um lucro mais imediato, né, um resultado mais imediato, sem investir em algumas questões básicas, né, pode levar a um resultado financeiro desastroso até o término da companhia. Então, é bem interessante que essa questão que você trouxe, isso é constante. Eu estava ministrando um curso lá na UFRJ, né, com alunos da graduação, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e essa pergunta veio também, né? Eu vou apresentando cursos, modelos, tal.
como a gente vai levar essas grandes questões? Aí, assim, eu termino a minha. Vou até dar um spoiler do meu curso, né? Eu termino com duas frases, né? O meu curso, né? Segurança é o tempo entre dois acidentes, né? Eu estava num congresso de segurança nuclear, né? E aí um especialista soltou essa frase e me impactou até hoje, né? E cada vez que eu penso nessa frase, eu falo assim, caramba, a gente tem que pensar segurança no dia a dia, né? Não só nesses grandes acidentes, né? E aí tem uma figura do orçamento antes do acidente e orçamento pós-acidente. Fukushima, para você levar o muro, que o muro foi construído de 4 metros, né? E a onda veio de 14. Então, esse alteamento gastaria 50 milhões de dólares. Fukushima, atualmente, você tem gastos de ordem de bilhões de dólares, né? Você tem a área toda ali de Fukushima, toda contaminada, né? A área marinha, né? É um problema que vai levar décadas, eu nem sei quando isso vai terminar. Problemas do Japão com a China, com a Coreia. Então, assim, o investimento que você tem que fazer, né, para você minimizar um possível acidente maior é bem, vale a pena, o custo-benefício vale, né? E acho que, assim, de uma forma rápida é isso. É a segunda frase, né? Vamos para a segunda frase, né? A primeira foi essa, né? E a segunda, como está o orçamento da segurança na sua organização? Então, acho que a gente tem que pensar na questão do orçamento, né? Como é que está o orçamento, né? Como é que está analisando as grandes questões, né? Do dia a dia da operação. Você só trouxe essa questão, né? Da manutenção dos equipamentos, é recorrente, né? Como essas questões, como os especialistas na área de segurança estão sendo ouvidos ao levar essas grandes questões, né? A aproximação da alta direção no dia a dia, né? Da operação é importante. Então, acho que é um caminho, né, que eu proponho através desse curso, a partir dos modelos, né, e unir os esforços, né. Acho que as abordagens de segurança, os métodos, eles são válidos. Eu acho que é importante sentar, discutir e unir os esforços, né. Nessa linha, eu acho que a gente pode ter bons resultados. Agora, sucesso total assim, acidentes vão acontecer, né? Mas você pode prevenir, você pode tentar minimizar, né? Fazer ações de prevenção, né? Ações de minimizar, né? Ações de recuperação. Então, ter toda essa cadeia montada, né? Os sinais de alerta, né? Serem ouvidos e ter os planos de emergência, né? E ações, né? Eu acho que é um caminho que eu vejo, né? E eu tenho trabalhado muito nessas questões dos últimos 6 anos, que é o tempo da minha pesquisa de doutorado, né? E também eu vivencio isso há 40 anos, né? Eu já trabalho há 40 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, esse ano estou fazendo 40 anos de experiência profissional, né? Então, comecei com como um curso técnico, fui operador de refinaria, supervisor, então eu tento linkar isso. Aí você tem uma visão sistêmica, né? Do dia a dia da operação, num nível mais estratégico, num nível de decisório, de investimentos, e que os especialistas sejam ouvidos, né? Acho que é um caminho, né? Essa definição de segurança é o tempo entre dois acidentes é Ah, fantástica. não, cria realmente. Foi Nossa, é um assustador a gente pensar isso, mas é assustador. Não, exatamente. não, e eu coloco assim, isso termina meu curso, né? Aí eu já dou o curso, né? Aí eu vou A falando gente dos fez o modelos e spoiler do seu tal. curso agora, mas Não vamos tem lá, né? problema, não tem problema, mas isso é importante. Eu acho que são questões que tem que ser. Criar um impacto, né? Eu acho que a grande questão é você criar um impacto para que. E também não buscar culpabilizar a alta direção, nem assim, os grandes gestores, porque eles são muito pressionados, né? Isso aí Claro, eu claro. tenho visto, e no caso que a gente conversou anteriormente também, que é o caso do gerente da NASA lá, que ele fala que até hoje a decisão de lançar o Challenger, né, ele fala que realmente não. Ele decidiu em cima dos dados que ele tinha, né? Então, isso me causa um impacto e eu sempre estou estudando esses acidentes, eu faço releituras e eu acho que tentar se buscar se aproximar dessa alta direção e mostrar esses sinais de alerta, né? Mostrar os modelos, mudar isso de caso. Foi interessante que eu ministrei esse curso para um gestor de área um gestor da área de multinacional de petróleo, né? E ele pegou esses casos e apresentou lá no board, né, da alta direção, né? Então é criar esse processo de conscientização, né? Mas também criar que a gente também está trazendo melhorias, né? Também não é só interessante que lá em Lima, no Peru, que eu participei com um palestrante internacional, os casos de boas práticas, e parabéns, tá, pelas boas práticas aí da revista Proteção,
já li várias vezes essas boas práticas, já usei em sala de aula, né? Dava as NR, eu fui professor aqui da FATEC, né? Como é que eu dou aula? Eu dou a teoria, né? Aí eu dou o caso, né? O acidente, né? E as boas práticas, né? E eu peguei muitas boas práticas na revista Proteção. Então a gente tem que fazer. E lá em Lima no Peru foi bem interessante, que eu vi várias boas práticas na área de segurança. E todas essas boas práticas relacionadas a ganho de investimento no processo produtivo. E aí eu faço um paralelo com os CCQs, né? O Ciclo de Controle de Qualidade, que eu já labuto nessa área também de qualidade há uns década de 90, 30 anos, mais ou menos, né? Então, assim, os trabalhadores têm ótimas ideias, né? Então, a gente pode alavancar, né? Melhorar a segurança, melhorar o resultado da organização e todo mundo sai ganhando, né? Acho que é um caminho, né? Não criar barreiras, mas sim criar... Adilson Monteiro, que é também um profissional da área interessante, ele cria pontes, né? Acho que a gente tem que seguir essa linha, né? Washington, aproveitando que você falou em cursos, né? Você é fundador do Centro de Estudos e Cursos de Prevenção de Acidentes Maiores através da abordagem de segurança corporativa. As pessoas interessadas, como é que ela pode participar? É um curso aberto? Como é que funciona isso? Dá uma orientação aí, porque é uma oportunidade bem interessante, até porque, depois eu quero que você também fale nisso, a gente tem pouca gente pesquisando nessa área, né? Sim, sim. É, é, é interessante que a gente pensa que há um grande número de pesquisadores, né, desenvolvendo trabalhos nessa área. Sim, você tem algumas pessoas, às vezes uma pessoa numa área, outra, né? Mas a Vogel, no artigo de 99, ela fala assim, no Dark Side da organização, lá do nível das organizações, que há poucos pesquisadores com profundidade nessa temática, né? Na minha tese de doutorado, eu tenho verificado isso, né? A gente precisa, né, ter mais pessoas estudando essas questões, mais pessoas se aprofundando, mais pesquisa, mais investimento. E no desenvolvimento da minha tese de doutorado, né, junto com o meu orientador, né, e colegas, né, da pesquisa, eu achei interessante a gente criar esse curso, né? E o curso ele está constituído em 4 módulos, né? É um curso que está totalmente disponível de forma gratuita na internet. Eu posso botar depois o meu Linktree, né? Você pode botar aí o Linktree que você vai ter todo depois do curso a gente criou o centro, né? O centro é o curso, artigos, canal do YouTube, blog da gestão por ativas, redes sociais, né? Então, esse curso está de forma gratuita e a revista Proteção Meu, muito obrigado, tá? Foi a primeira revista, né, que lançou esse informe, acho que uns 2 anos atrás, né? E que o curso estava gratuito, então eu tive uma procura muito grande, uma troca, né, com pessoas do mercado, com pessoas da academia. E esse curso ele está disponível na internet de forma gratuita. Então, acho que e o canal do YouTube já está com mais de 1.400.000 visualizações, são sensibilizações. O blog da gestão proativa está na faixa de 50.000 sensibilizações. Então, diariamente eu faço postagens, né, no grupo de WhatsApp sobre que a gente criou, que está mais na centenas de pessoas lá, a gente vai discutindo, né, o caso aí do Rio Grande do Sul está lá, se está discutindo, está tendo vídeos, né? Está tentando. Eu fiz uma postagem também agora, tentando fazer uma analogia, mas também com muito cuidado, porque não dá para você comparar o caso do litoral norte de São Paulo com o Rio Grande do Sul. Mas há questões que a gente pode tentar desenvolver algumas ideias. Então, eu fiz essa postagem, a gente está discutindo. Um pesquisador aqui do Rio de Janeiro já entrou em contato comigo, gostou dessa postagem do litoral de São Paulo, quer que também faça um trabalho aqui no Rio. Então, eu estou discutindo com outras pessoas. Então, acho que tem um curso gratuito, 4 módulos, tem o Linktree que a gente pode divulgar. E esse curso, ele foi criado durante o desenvolvimento da minha tese de doutorado. E me deu muitos dados, né, para que a gente possa estar trocando com as pessoas, né, e construindo de uma forma coletiva. Porque é interessante, quando eu comecei a fazer o trabalho de gestão de riscos aqui na Fiocruz, né, então foi em 2019, e eu comecei a analisar a gestão dos produtos perigosos na Fiocruz. E como um engenheiro normal, checklist, normas, né? E aí veio o doutorado, veio a ergonomia, né? A aproximação com os trabalhadores. E aí tentei dar uma forma mais
fundamentada no mundo acadêmico. E aí, nessa fundamentação, né, a troca com os trabalhadores, né? A troca. E eu falei assim, uma andorinha não faz, só faz verão, uma andorinha só não faz verão, né? Então eu junto com o supervisor, com o diretor, com os operadores, a gente pontuou algumas questões e tem um caso de o Porto de Beirute, né? Da explosão do Porto de Beirute, que teve centenas de pessoas, né? Mortas, 200 pessoas, né? Então a gente podia ter tido aqui na Fiocruz um mini Porto de Beirute. Você tinha uma área de material de produtos perigosos, você tinha uma área inflamável no subsolo. Então a gente conseguiu, usando esses modelos, essa discussão, tirar esses materiais inflamáveis dessa área para uma área externa. E outras questões que a gente tinha também, que aí eram algumas ações de atividades, no momento eu não consegui fazer. E é interessante que depois, uns 3, 4 anos depois, eu voltei, né? E os técnicos, né? Eu trabalho na Fiocruz, os técnicos falaram, pô, você lembra a bancada que você falou que você desenhou? A gente construiu a bancada. Austin, você lembra aquela questão que a gente discutiu sobre o caminhão, que tinha um problema lá ergonômico? A gente está com um caminhão maior. Então, às vezes, a gente vai criando essa sementinha, né? E essa sementinha ela vai se espalhando. E os próprios trabalhadores, os supervisores, né? Eles vão depois construindo. Porque o dia a dia da gestão, o dia a dia da operação, ele é muito pesado. Então, você tendo uma forma estruturada de pensar, de pontuar, né, e dar voz ao trabalhador, dar voz aos gestores e levar essas questões para a alta direção, com o tempo você vai tendo esses ganhos, né? Então, de uma forma rápida, né? Falando do curso, da abordagem, né? E eu acho que é uma forma que está bem explicada, né? Não sei se não é uma pergunta casca de banana, mas desculpe, mas assim, me veio agora a ideia de que culturas, né? Vou falar de culturas. A gente tem diferentes países, diferentes povos, né, no mundo todo, e tem a ver também essa questão. Existem pessoas menos preocupadas, digamos, com essa questão ou isso está diretamente ligado a fatos que revelam né, a grande tragédia que serve de alerta, né? Eu fico pensando o sistema de compotas que existe nos Países Baixos, na Holanda, né? Os caras fazem isso há centenas de anos, né? O país está abaixo do nível do mar e vive em constante preocupação com isso, né? E eles desenvolveram tecnologia. Obviamente que lá para eles isso é o dia a dia, a rotina. Aqui, nesse caso do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de episódios esporádicos que talvez... Será que vai acontecer? Pode ser que não aconteça e tal, né? Lá não, lá é vital, né, para a sobrevivência, senão o país inteiro fica embaixo da água, praticamente, né? Então, assim, a diferença entre a experiência e fatores culturais, obviamente a cultura é a experiência vivida, né? Você tem alguma pesquisa, algum acompanhamento nessa linha? Por exemplo, o brasileiro é menos preocupado com isso do que um europeu? É, é uma pergunta que não é fácil de É casca responder, de mas banana, eu vamos lá. falei no começo. Não, mas acho que dá para a gente trabalhar, eu acho que, e até fazer uma analogia com os grandes acidentes, né? Claro. Eu acho que isso é importante pontuar, eu acho que é relevante, né? E é uma das questões que eu sempre vivenciei no dia a dia, né? Como gerente, como gestor, né? Nas operações, né? Então, você tem pessoas que são mais comprometidas, né? Com o processo produtivo, pessoas com área de segurança. Isso acontece. Isso acontece realmente. Você tem países que são, sempre dá para ver, né? Você fiz algumas viagens para o exterior, né? Eu já verifiquei países realmente que não tem um nível cultural, um nível de segurança bem acima do Brasil, né? E outros abaixo, né? Mas eu acho que é interessante pontuar que os grandes acidentes, eles acontecem não só no Brasil. E eu faço uma analogia do caso de Mariana e Brumadinho, né? Que foram dois grandes acidentes da mineração, né? Que me marcaram muito, né? E eu, sempre que eu posso, estou fazendo uma releitura. E o caso do Boeing 737 MAX, né? Então, vocês tiveram duas
E lá no Peru estavam falando sobre isso. Lá em Lima, no Peru, estavam Quedas, falando sobre acidentes. os dois acidentes com a Mariana e Brumadinho. Mas tem o Boeing 737 MAX, né? A Boeing, né, uma empresa americana top. Se caiu o primeiro avião, alguns países pararam de voar com o Boeing 737 MAX. Alguns países. Os Estados Unidos continuam voando, né? Houve um estudo, né? Eu vi isso no documentário, onde foi feita uma planilha de análise de risco que a possibilidade de cair um segundo Boeing 737 MAX era um nível muito baixo, né? Caiu o segundo Boeing. Só depois que caiu o segundo Boeing que se pararam todos os Boeing 737 MAX, né? Então, você tem questões que as pressões econômicas, né, elas transcendem, né, culturas, transcendem países e pessoas, né? Eu acho que o momento é mesmo de tentar. Tem algumas palavras que eu acho bem interessante, é a construção sociotécnica do risco, né? Como engenheiro, né, você tem os engenheiros assim ocupando essas posições no processo produtivo, né, no processo de tomar decisão, a gente pensa muito tecnicamente, né? Só que tem uma construção social, né? Então, como você analisa socialmente e como é que se conecta, né? Essa conexão da questão técnica com a questão social, a ergonomia trabalha bem essa questão. Então, isso fundamentou muito a minha forma de trabalhar e de apresentar essa proposta que a gente também não veja só a questão técnica. E aí você vai ver, e eu vejo isso aí, você vê nos relatórios técnicos dos grandes acidentes, questão técnica direto. Você vai pegar lá a explosão do Golfo do México, o relatório lá americano, técnico, questão técnica. Cadê aquela questão social? Cadê a questão das grandes pressões, né? Não aparece. Então, o que aparece no Brasil, no mundo, são as questões técnicas. Mas como é que isso é construído socialmente, né? Como essas grandes pressões estão atuando no processo decisório da alta direção, né? No processo decisório do staff, da média gerência, do dia a dia da operação, né? Isso aí tem que ser pensado, amadurecido e buscado melhorias, né? Eu acho que deu para responder, né? Acho que eu consegui fazer Muito uma bem, muito bem. boa. Mas você falou, mas quem é o profissional que faz essa análise? Porque, na verdade, um engenheiro não está preparado para fazer essa análise, né? A E sociotécnica? essa questão sociotécnica. É. Não, é isso que eu O, er- proponho no meu curso, o né? ergonomista, digamos, tem um pouquinho mais dessa visão. Não, Um ah, sociólogo talvez fosse puder para contribuir. Obviamente é multidisciplinar isso, né? Não é uma sim, questão de uma sim. profissão só. Mas é muito interessante essa abordagem Não. aí. Não, acho que você pontuou mais uma questão muito importante, né, Alexandre? É interessante que eu estava na minha qualificação lá do doutorado, né? E aí tem o professor Gilson, né? São pessoas que eu gostaria de aparecer nessa reportagem, né? O professor Mário Vidal, meu orientador, o professor Assed, meu co-orientador, e o professor Gilson, que me recebeu lá na UF, né? Na UF eu fiz meu mestrado na área de qualidade e estratégia, e ele começou a minha trajetória na gestão de que ele é um professor, né, renomado nessa temática, e ele estava lá na minha qualificação, né? Ele, o professor Mário Vidal e o professor Sede, né? E a gente teve uma conversa bem interessante. Ele falou assim: você tem os médicos do trabalho, né? Iniciando esse trabalho na área da segurança do trabalho, depois você tem o engenheiro, aí você tem os grandes acidentes, né? Você vai ter aí TMI, e tem outros acidentes anteriores de TMI, né? Aí você tem, começando, psicólogos, né? Aí você tem o Ronegro entrando, né? Você tem sociólogos, né? Você tem o Perel, que não dá para falar, mas está lá no meu book, né? O Perel trazendo a teoria do acidente normal. Aí você tem outras gamas de. Aí você tem assim, então você tem o médico de trabalho, você tem o engenheiro, os grandes acidentes começa a aparecer o psicólogo para ver a questão do erro humano, né? E os sociólogos para ver o nível mais organizacional. E a construção sociotécnica, né, que eu trabalho, você tem alguns trabalhos que falam sobre isso, mas como eu apresento e como está no e-book, como está no curso, é assim, a tese de doutorado é uma questão inédita e que tem a trazer uma contribuição. Então, essa é a minha contribuição, né? As variáveis endógenas, exógenas, os modelos, o framework, são contribuições que eu tento apresentar, né? No formato de cursos, de postagens, para que você aumente essa visão sistêmica, né? E o erro humano é importante, mas você começar uma análise, né, de acidente, né? Tem muitas pesquisadoras que são assim, erro humano, né? Aí, erro humano, erro humano, erro humano.
mas e o sistêmico, né? Como a gente trabalha sistemicamente essas questões, né? Acho que eu estava até pensando sobre essas questões nos últimos dias, né? Devido, acho que a minha formação de engenheiro, de gestor, de profissional na área de qualidade, de estratégia, de organizações, eu tenho essa visão mais sistêmica. E às vezes as pessoas não têm essa visão mais sistêmica desse processo decisório, né? Do planejamento estratégico, né? Então, acho que essa questão sociotécnica e nesse formato sistêmico pode trazer essa forma de aprimorar a visão, aprimorar, né, e ir melhorando o dia a dia da gestão das empresas, né? Muito bom, você saiu muito bem a minha pegadinha aqui, mas é, Mas Washington, pode, assim, eu gosto, pode falar, eu acho. Assim, o doutorado para mim foi maravilhoso porque a gente gosta de receber perguntas. Acho que foi eu estava até lá, um aluno lá da graduação da engenharia de produção, já da segunda turma. Ele mandou, assim, perguntou coisas pesadas, mas essas questões que fazem você crescer, né? claro, E a claro. minha base da minha pesquisa de doutorado, eu acho que está bem fundamentada. Então, eu posso também evoluir, né? E essas perguntas que trazem essa segurança PCI, construção sociotécnica, visão sistêmica. Assim, o erro humano é importante, mas você tem que trabalhar de uma forma mais sistêmica. Isso são essas questões que vão construindo, né, essas propostas, né? São os pilares que acabam dando a sustentação para essas ideias, né? Em relação eu queria, você mencionou aí que você tem uma experiência de qualidade, né? Uma base lá da qualidade que a gente está falando aí agora se fala menos em qualidade, né? Antigamente, a ISO 9000 era o xodó do momento e tal. E eu, nos anos 90, eu dizia, né? Como é que a gente pode ter uma empresa que fala em qualidade, com processos de segurança, né? Com acidente de trabalho e tal. Uma santa ingenuidade minha. Mas, assim, você trouxe essa questão. Obviamente, eu estou brincando, né? Porque um processo bem focado e íntegro, ele tem que preservar vidas e a qualidade tem que trabalhar junto com a segurança. Mas, obviamente, a gente sabia que era muito documento, era muita questão, né? É como dizer assim, eu vou fazer uma porcaria de um produto, eu faço com qualidade, mas eu vou fazer sempre igual daquela forma e o produto... Então, as pessoas tinham a ideia de que a ISO 9000 era uma coisa de produtos de qualidade, mas eram questões de processo. No seu caso, o que a qualidade ajudou nas questões de segurança, nas questões de análise de acidentes, o que contribuiu? Porque eu acho que é muito interessante, né? É um processo muito metódico que ajuda bastante, né? Sim, eu estudei os critérios de excelência dos prêmios nacionais, né? Não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, você estudar, né? Tem muitas coisas que estão sendo apregoadas, né? Atualmente, né? Como algumas novidades, né? Em algumas áreas, né? Vem da qualidade, né? Então, você estudando como que não deu para falar aqui na nossa breve apresentação sobre a história desses modelos, né? Que vai de uma propensão individual de acidente para a teoria dominó, para um queijo suíço, para uma CIMAP, e ia chegando até um FRAM. E aí tem a abordagem da segurança proativa, que é uma questão sociotécnica. A gestão da qualidade, ela segue também um caminho também de crescimento. E o que você trouxe, Alexandre, é muito importante. Realmente, o processo da qualidade, e eu, como profissional da qualidade, e também como um gestor, eu sempre vi a qualidade com injeção do dia a dia da empresa, né? Então, a qualidade, ela tinha no início da década de 90, né, da norma, né? É importante estar escrito, mas se você está fazendo uma coisa ruim, isso não vai afetar. Seu certificado não vai ser alterado. Agora não, já mudou. Então, já teve algumas versões novas, e é interessante que a ISO 9000 ela bebeu na fonte dos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, tá? Então, planejamento estratégico, foco no cliente no mercado, né? Responsabilidade social, gestão de processos, resultados. Então, você tem, eu não falei todos, mas são oito critérios, né? Que você vai do planejamento estratégico até o resultado da empresa. E essa visão sistêmica
quando você pega um relatório de gestão das empresas ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade, você vê o dia a dia ali, o mapeamento de processo, né, o ganho, né, do processo produtivo, o resultado, né, e o CCQs, né, as reuniões. Então, a gestão da qualidade trouxe para mim, entrou com uma luva, né, porque minha formação técnico, né, depois gerente, engenheiro, aí começa a chefiar pessoas. A gente tem uma formação muito técnica, a gente precisa humanizar, a gente precisa ter uma visão mais sistêmica. A gestão da qualidade me trouxe essa visão sistêmica das questões através dos critérios do dia a dia. Eu entendo, né, essa crítica da qualidade, e a qualidade ela está tentando fazer uma migração para. Interessante que eu fiz o curso agora da ISO 45000, e eu pude, lá na Fiocruz, eu pude me atualizar com as novas questões que estão sendo apregoadas na ISO, né? Então, a qualidade agora já não tem mais aquela grande quantidade de documentos que tem que ser feitos, né? Ela já tenta ser uma coisa mais ágil. E essa visão que eu trouxe de estratégia, planejamento, no dia a dia, né, dos grandes acidentes, eu fiz esse link. Porque se você não tem a visão sistêmica, se não tem a visão do planejamento estratégico que vai dar o resultado, né? Você começa com o planejamento estratégico da empresa, aí você vai ter um resultado financeiro, mas dali para cá é uma grande. São desdobramentos de planejamento, de ação, e também, que eu vou também pontuar uma questão. Você tem o Henry Mitzberg, né? Ele eu sou engenheiro mecânico, né? E ele é o pai um dos pais do planejamento estratégico. E eu faço uma analogia com ele. Ele fala que, para mim, foi uma das grandes contribuições que ele trouxe. Ele fala que o líder, ele tem que andar, né, na empresa e pegar as grandes questões e levar essas grandes questões para o aprimoramento e o resultado maior, né? E eu fazendo uma analogia com a gestão da segurança, eu falo que o líder, né, que as pessoas que estão vivenciando ali, né, as grandes questões, elas têm que estar atentas e pegando essas questões, né, e levando para o processo decisório. E aí tem os modelos, o sinal de alerta. Então, a gestão de qualidade, ela traz para mim essa visão bem abrangente de uma organização. E eu faço essa união da gestão. Tem um terceiro modelo que eu falo, a gestão da segurança. Aí a gestão de várias áreas também que se comunicam, né? Você tem que pensar a gestão da segurança, com a gestão de projetos, com a gestão da qualidade, com a gestão do meio ambiente. Então, todas essas áreas se comunicam. Então, você tem que ter uma parceria muito grande entre essas áreas para alavancar, né, o negócio da empresa, né? Para que você seja vista como uma pessoa que está contribuindo, né, para o dia a dia da operação, né? Se as pessoas, né, começarem a ver, né, as tuas contribuições para o dia a dia da operação, você vai ganhar muito, né? Você vai. E o CCQ é bem interessante. Agora você tem os Learning Teams, né? Que é uma forma interessante que está sendo apregoada, né? O CCQ, o Learning Teams pode beber na fonte do CCQ, e eu faço já postagens, né, sobre isso, né? Os CCQs explodiram. E lá em Lima, foi bem interessante, lá no Peru, no Seminário Internacional, que eu fui palestrante internacional. Primeiro dia foi um painel da alta direção lá no Peru, dos gestores, né? Foi bem interessante. O segundo dia foram os palestrantes internacionais, onde eu fiz a minha palestra, né, sobre essa abordagem. E o terceiro dia foram as boas práticas, né? E é interessante que as boas práticas da mineração elevaram o nível da segurança bastante, mas também alavancaram o negócio do dia da operação. Então, se você criar essas duas coisas, né? Você alavancar o negócio da empresa e alavancar a segurança, isso é um caminho que tem que ser seguido, né? Muito bom. Foi um papo muito interessante. Eu adorei conversar com você. Eu queria te agradecer por a gente compartilhar aí com nossos o pessoal que assiste nesse programa essas novas teorias, as novas, desculpa, eu vou falar o nome certo aqui, abordagens, né? Aprendi com você. É muito bom saber que você está disponibilizando isso de uma forma gratuita para o conhecimento, né? Disponibilizando esse conhecimento para quem quiser assistir às aulas através de EAD, né? São vídeos, né? E tem um e-book Sim. também, né? Fala um pouquinho mais sobre isso para concluir aí, só para a gente passar um serviço Tá. aí para quem quiser. Você já falou que está nas Sim. redes sociais, né? Mas a pessoa precisa se inscrever, alguma coisa, ou só assistir?
No Linktree, né, que vai ser disponibilizado, você vai ter todas os produtos, né, os produtos. Você tem um curso, né, online gratuito com 4 módulos. Vocês vão ter acesso no segundo link com tá em inglês e português, tá? Eu fiz o curso tá em inglês e português e a ideia agora é fazer em espanhol também. Eu tenho pessoas no exterior que também estão fazendo esse curso. Você tem minhas postagens, você tem o blog, você tem o meu LinkedIn, que o LinkedIn é uma forma bem poderosa de comunicação com os profissionais. Tem um canal do YouTube, você tem canal do Instagram, você tem canal. Então, é uma rede social, uma rede que tem vários links que as pessoas podem acessar, né? Se a pessoa também quiser fazer esse curso para a empresa, pode me contactar, né? Aí, através do e-mail washington.fiocruz@gmail.com. Já ministrei esse curso em empresas, né? Aí tem uma forma de você ministrar esse curso em 2 apresentações de 4 horas, né? E seria isso. Acho que é a forma, né, gratuita, mas também se a pessoa, essa forma gratuita, o que é interessante, a pessoa vai ter um conhecimento inicial. Mas se a empresa também ela quiser aprofundar, né, e ter uma mentoria, ter uma pessoa que Claro, claro. acompanhe, isso também alavanca a empresa, né? Porque apesar, né, de parecer simples, né, isso tudo tem uma forma, um método, né, de análise e um processo de amadurecimento. É interessante quando eu faço as palestras, né, de 1 hora e pouco, né, e as pessoas vêm me procurar, né? Então eu vou esclarecendo, vou tirando algumas dúvidas. Quando eu faço o curso de 4 horas, né, também as pessoas começam a ter um ganho maior, mas também continua. Então eu acho que a ideia é, você pode fazer o curso gratuito, né? Se a empresa se interessar, pode fazer o curso de 4 horas. Depois tem o processo de mentoria que a gente possa também estar acompanhando as empresas, né? Então seria de forma rápida essas formas de tentar buscar o aprimoramento da gestão de segurança. É importante também que todos os métodos de gestão de riscos, né, eles são válidos. Não tem um método melhor ou pior, né? Vai depender do escopo da Claro, questão que claro. você está falando, né? É importante que se discuta, que se fale. Agora, se você tem um modelo, se você tem um estudo de caso, né? Se você tem um processo, né, de reforço, né? Porque também a gente esquece, né? Então, todo dia eu posto para eu também estar discutindo, né? Tá falando sobre isso. Então, tem que sempre ter um reforço, né? Para que a gente tenha essa questão sempre no dia a dia da operação da empresa, do dia do processo decisório. Se a gente não tiver isso, o dia a dia da operação, o dia a dia do processo decisório, ele vai ser priorizado e as questões de segurança vão ficar em segundo plano. E aí isso é bem perigoso. O gap que nem aquela primeira frase que eu falei, né? Segurança é só pensada depois do acidente, né? Aí ela vem para cá, né? Então tem que ter essas questões. Você até no material que você tem disponível tem uma imagem de, acho que é uma cápsula, né, com quanto que a empresa investe, né? Acho que é duas Sim. cápsulas de remédio, acho que é uma Não, com são uma dois, antes são, da são dois, eu- são dois potinhos de vidro, né? São dois sim. potinhos de vidro, e aí tem um potinho de vidro com uma moeda bem baixo, né? Que é o orçamento da empresa antes do acidente, e aí um potinho de vidro lotado de dinheiro, né? Que é o orçamento da empresa depois do acidente. Então você tem que pensar muito bem nisso, né? O gestor tem que pensar muito bem. Será que o orçamento. E aí a segunda pergunta que eu faço: o orçamento da segurança térmica está. Você está pensando no orçamento de segurança, né? As questões que são essenciais, né, para o dia a dia da operação, que a gente pode tentar buscar através da abordagem de segurança proativa e outros métodos, elas estão sendo levadas em consideração. O que os especialistas de segurança estão apresentando, né, para a autodireção, estão sendo levados em consideração, né, o que o operador, né, o que o operário, né, estão levando para os supervisores, para os gerentes, estão sendo levadas em consideração, né? A gente tem que ter um processo produtivo, lucrativo, mas a vida das pessoas, né, e a própria imagem da empresa, a quantidade da empresa, ela pode ser afetada drasticamente num processo decisório que não seja prudente e conservador nessas grandes questões, né? Isso eu acho que é uma questão recorrente e o que eu tenho tentado pensar muito nesses últimos dias, né, e tentado reforçar essa questão. Bom, Washington, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente e coloco à disposição aí para algum comentário final
Muito obrigado pela participação no Proteção Tendências. Alexandre, eu quero agradecer, né? Sua moderação foi ótima, você trouxe questões importantíssimas, né? Como profissional que já está há décadas, né? Vendo essas grandes questões, né? Então, só quero agradecer, né? Essa tua moderação, esse convite e um novo amigo, né? Que eu faço agora, né? Nessa trajetória do Com doutorado. certeza. E conte comigo. Vamos seguir em frente, juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez, Washington. Então, estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o pesquisador, engenheiro, doutor em engenharia de produção, Washington Barbosa. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.